E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Se você não assistiu o último vídeo, clique no cardzinho que vai aparecer para você. Você pode assistir o último vídeo e acompanhar com a gente aqui essas histórias no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Hoje, Gênesis 24, beleza? Eu recomendo a você que leia esse capítulo. Se você puder, tira um tempo para ler, é um pouquinho grande, mas vale a pena, é muito legal essa história. É a história, então, sobre Isaac recebendo como esposa Rebeca. Abraão já estava velho e ele chama então um dos servos dele para que vá até a cidade do seu irmão Naor e que lá encontre uma mulher para o seu filho Isaac, que era o filho da promessa, lembra? Era o filho pelo qual Deus criaria o povo escolhido. Então, aquele servo vai com seus camelos e tudo mais, longo tempo de viagem, chega àquela cidade, lá ele pede a Deus para que então a primeira mulher que oferecesse para ele, a primeira moça que oferecesse água para ele e para os seus camelos, seria essa que Deus daria a Isaac. Então chega Rebeca, e oferece água para ele e para os camelos. Ele então convida a Rebeca a ir se casar com seu senhor, com Isaac. E ele passa uma noite lá na casa de Rebeca com seu pai, seu tio. E depois ele retorna com ela e Isaac toma por mulher Rebeca. E assim se conclui a história no capítulo 24. Leia lá, então você vai ter mais detalhes, saber mais sobre isso. E eu queria tirar algumas conclusões nesse texto sobre o namoro. É isso mesmo, sobre o namoro cristão. Primeira coisa que nós pensamos aqui acerca desse texto é que namoro não existe na Bíblia. Você sabia disso? A palavra namoro nunca apareceu na Bíblia. E tem uma coisa interessante nisso, é porque as pessoas naquela época, elas simplesmente, às vezes, tinham um relacionamento muito curto com uma pessoa, de amigo, e de repente se tornavam ali cônjuges, se pediam em casamento e havia ali o pagamento de dotes, o homem pagava para o pai, a posse da mulher, e assim acontecia. Então não tinha um período pré-casamento, de relacionamento, de dar um beijinho ali, um beijinho aqui, certo? Não acontecia isso. Conhecia a pessoa, se casava, certo? Hoje em dia mudou bastante a coisa, Tem gente que namora por 5, 10 anos, com a mesma pessoa, até então decidirem se casar. Mas há algo importante nessas lições. E justamente quando Abraão ele chama esse servo dele para que então vá até aquela cidade, ele o faz justamente porque ele queria que Isaac se casasse não com uma das cananeias que viviam ali entre eles, mas com alguém do parentesco, da família de Abraão, da parentela de Abraão. E por isso ele envia seu servo para buscar uma esposa para Isaac lá. Por que ele fez isso? A primeira lição que nós tiramos é que os nossos pais, eles se importam muito com os nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que a intenção de Abraão era que Isaac não se misturasse com alguém que não tivesse os mesmos princípios de sua família, que não servisse a Deus. Ou seja, ele estava se importando com Isaac e muitas vezes nós negamos ou nós não ouvimos os conselhos dos nossos pais em relação aos relacionamentos. Isso é muito perigoso. Eles sabem mais do que nós, eles têm mais experiência do que nós, eles se importam conosco. Ouça seus pais, ouça seus líderes. Esse é o primeiro conselho. Essa é a primeira dica. A segunda é, por que Abraão pediu para que fosse uma do parentesco dele? Porque ela tem os mesmos princípios que Abraão tinha, os mesmos princípios que Isaac tinha. Ele estava se importando não somente com Isaac, mas com a descendência, com o povo escolhido de Deus. Não podia ser alguém que era cananeu porque servia a outros deuses. Não existe namoro evangelístico. Não existe, eu vou namorar com uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que não é crente, eu vou fazer ela virar crente, certo? Eu vou convertê-la. Isso não existe. Na verdade, a maioria esmagadora dos jovens que começam a ter um relacionamento com pessoas que estão iniciando a fé ou que não creem em Jesus, é que elas saem da fé, elas saem da igreja. É isso que acontece. Não faça isso. É muito perigoso. Namore alguém que seja crente, alguém que seja firme no Senhor. Terceira coisa é que, assim como não existia namoro, nós precisamos entender que o namoro cristão, ele visa o casamento. É um período que você está mirando o casamento. Você não namora para se entreter, ou porque você está sozinho, está carente, ou porque você gosta muito da pessoa, só por isso. Mas ele visa o casamento, ele visa um compromisso, uma aliança, assim como Cristo se casou com a sua igreja. Assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, assim é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele visa o casamento. Ou seja, para você começar a namorar, você precisa estar pronto, maduro espiritualmente, maduro emocionalmente, maduro financeiramente e fisicamente. Gente, a gente não começa a namorar cedo. A Bíblia não te diz isso. A Bíblia te diz quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, maduro. Aí assim você começa a namorar.
E é um namoro que visa o casamento, e o casamento para o cristão é um casamento de amor fiel, é um casamento de amor sacrificial. Ou seja, se você não está disposto a dizer não para todas as outras pessoas e dizer sim para uma, não comece a namorar. Comece a namorar quando você estiver disposto a se doar por uma só pessoa, visando o casamento, uma aliança somente com ela, e não com várias pessoas. Eu posso terminar a hora que eu quiser. O cristão não faz isso. Mas a última lição, né, que nós precisamos tirar é que antes de namorar, desenvolva seu caráter e suas virtudes. Se Deus ainda não trouxe aquela pessoa que vai ficar pro resto da vida com você, é sinal de que você ainda precisa desenvolver a sua vida com Deus e seu caráter. Sabe por quê? Rebeca, o que aconteceu? Antes dela se casar com Isaac, ela ofereceu água para o servo de Abraão e para os camelos de Abraão. Ela estava ali pronta a servir. Você está pronto a servir antes de começar um relacionamento? Você tem servido na sua igreja local? Você tem desenvolvido sua vida com Deus? Você tem desenvolvido seus dons e talentos? Deus está te chamando para isso antes de qualquer coisa. Tem tanta gente que começa um relacionamento, mas não tem vida com Deus, mas não desenvolve o seu caráter, as suas virtudes, não serve a Deus e o seu reino. Comece a servir a Deus. E aí Deus vai te mostrar aquela pessoa que vai estar com você para sempre. Que Deus te abençoe. E lembre-se, namoro é coisa séria. Não comece errado, as consequências serão terríveis. Faça certo, faça biblicamente. Siga o exemplo de Isaac e Rebeca. Deus te abençoe e falou. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir então, ali na descrição desse vídeo vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir então na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos então deste lar em levar cada um dos componentes dos membros da família mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre então o culto, a igreja, né, local, e como então levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos, né, que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, né? E como, através da luz da Bíblia, nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano. Como eu e você podemos, então, ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos, e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.